Dados do Ministério de Saúde apontam que 1 em cada 4 mulheres no Brasil apresenta sintomas de depressão entre 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. Mas como diferenciar esses dois estados emocionais? Quem nos explica mais sobre isso é a psicóloga especialista no assunto, Manuela Lopes. Boa tarde, doutora Manuela, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Doutora... Prazer participar do teu programa. Claro, obrigada, pela participação. E olha, doutora, nos conta qual é a diferença do baby blues para a depressão? Como é que surgiu essa expressão baby blues? Então, o blue é um termo comumente usado para definir estados de tristeza, né? E aí o bebê. Então, o baby blues, ele é um estado, uma situação, né, do ciclo gravídico puerperal esperado, o que não quer dizer que todas as mulheres vão sentir, né? Tem mulheres que falam que não passam por isso, né? Mas muitas passam. Não é porque teve o baby blues que vai ter a depressão pós-parto, né? Como tu falaste antes ali, a depressão pós-parto pode ocorrer de 6 meses até 18 meses após o parto. O baby blues é ali entre o 2º e 5º dia depois do parto. É uma resposta natural do corpo devido a todas as oscilações hormonais, emocionais e físicas que a mulher passa durante a gestação e também depois do parto. É um momento de fragilidade, né? Assim, a mulher está se adaptando ao bebê a ela, então pode sim apresentar tristeza, sensação de irritabilidade, de angústia, sensação de sobrecarga, mas é uma resposta natural, né? E o que vai diferenciar da depressão pós-parto é a durabilidade e a intensidade dos sintomas. Então, a depressão pós-parto, muitas vezes, ela depende também de uma predisposição dessa mulher. Então, ela pode já ter tido episódios depressivos ao longo da vida, antes mesmo da gestação, e pode apresentar de novo, caso não tenha tratado. Também depende de fatores sociais, de padrões de pensamentos mais negativos, de uma autoestima mais baixa. Pode também acontecer complicações durante a gestação ou no parto, né, ter um parto prematuro, sofrer alguma violência obstétrica. Então, esses fatores também vão influenciar para ela ter uma depressão pós-parto, né? Então, não necessariamente ela vai ter um baby blues e vai ter a depressão pós-parto, né? Ela pode ter apenas o baby blues e isso passar, né, de forma passageira, não é algo preocupante, assim, e sim algo esperado, né, devido às alterações durante toda a gestação e também no pós-parto. Claro, tudo muito intenso, né, doutora? E o baby blues, ele dura algumas semanas? Qual que é o tempo médio e como saber identificar que se tornou uma depressão? Como a rede de apoio pode identificar? O período dele é esperado que ocorra entre o 2º e o 5º dia após o parto, né? E ele pode durar de 15 a 45 dias, então não tem um consenso na literatura, né, do tempo exato, mas é entre 15 e 45. Passou disso e está durando por pelo menos 6 meses esses mesmos sintomas, né, aí sim pode se caracterizar já uma depressão pós-parto, né? Então, assim, falaste da rede de apoio, pelo que eu vejo, assim, dos atendimentos que eu já tive e tenho, a rede de apoio é essencial, né, para identificar e também ajudar essa mulher a buscar ajuda. Olha, eu não sou mãe ainda, mas a gente tem contato com familiares, né? Minha própria mãe, há uns anos atrás, teve a minha irmãzinha, e a gente vê que a criança, quando nasce, recebe muita atenção de todo mundo, e a mãe, às vezes, fica um pouquinho de escanteio ali, né? Ela que está passando por esse momento tão intenso, tantas emoções, tantos hormônios, então é importante que a família e até, inclusive, psicólogos, enfim, psiquiatras, né? Que a mãe procure essa ajuda, né? Para ajudar a identificar se ela tiver algum quadro desse, se é depressão, se não é. Com certeza. Assim, muitas das mulheres que eu atendi e atendo, elas já vieram muito bem informadas, né? Eu até comentei com teu colega que entrou em contato comigo, que eu não atendi nenhum caso de depressão pós-parto. Eu atendi de baby blues e atendi mães que não tiveram nenhum nem outro. Então, elas já vieram muito bem informadas, com uma boa rede de apoio,
já se autoconheciam, né? Isso é muito importante, a pessoa que já sabe lidar com as suas emoções, porque com seus pensamentos. Muitas mães procuraram porque já tinham tido algum episódio de depressão ou tinham tido algum outro transtorno, ansiedade, enfim. E durante a gestação não queria passar por aquilo de novo, mesmo já tendo tratado. E não passaram, né? Então, assim, se preveniram, digamos, né? Então, assim, dentro do que eu trabalho com pré-natal psicológico, né? Que seria essa prevenção, né? Então, é uma psicoterapia mais breve, né? Que é para a mulher ali ter esse espaço de fala, de acolhimento, né? Entender que o que ela está passando é normal, né? Não tem como ela não ficar ansiosa, não tem como ela não ter alguma angústia sobre como vai ser o bebê, sobre as expectativas. E também o desejo dessa mulher, né? Ela planejou, ela queria essa gestação, não queria, né? Porque nem toda mulher também quer ser mãe, né? Às vezes opta por manter a gestação, por uma pressão social ou familiar, né? Mas isso também gera um conflito que pode desencadear uma depressão pós-parto. E a gente pode dizer que o que diferencia o baby blues da depressão convencional, vamos dizer assim, seria a intensidade desses sintomas e o tempo que eles duram. Exato. A intensidade e a continuidade desses sintomas. Né? São os mesmos sintomas, irritabilidade, tristeza, perda de apetite ou aumento do apetite, angústia, sensação de incapacidade, fadiga, muito sono ou pouco sono. Né? Então, é natural que ocorra ali de 15 a 45 dias, mas a continuidade por até pelo menos 6 meses de todos esses sintomas vai assim, caracterizar a depressão pós-parto. Sim. Doutora Manuela, se tu pudesse resumir para a nossa audiência como os fatores hormonais influenciam nessa condição. Então, assim, durante a gestação, a gente precisa de todos os hormônios ali, né, que a gente já tem no corpo, mas que tem um aumento significativo de estrogênio, progesterona, beta-HCG, relaxina, ocitocina. Então, assim, a gente já tem esses hormônios e durante a gestação, eles têm uma intensidade, né, no nosso corpo. E durante o pós-parto ali, né, também. Então, a gente precisa de todos esses hormônios, mas eles têm uma alteração durante a gestação e o pós-parto. E isso pode, né, fazer com que o nosso corpo tenha uma resposta adaptativa e natural, mas aí apresentar esses sintomas que a gente já falou antes. Claro. E como a mulher pode se preparar para isso? A gente falou da rede de apoio, falou do acompanhamento médico, né, psicológico. De que forma é feito esse preparo para que a mulher entenda que possivelmente ela pode ter um quadro desse, mas que é normal e que ela tem que estar fortalecida, né, para isso? Hoje, assim, a gente tem muita informação nas redes sociais, muitos livros, muitos artigos sobre o assunto que a gente quiser. Então, assim, o que eu vejo que é importantíssimo é essa busca pelo conhecimento, né, da gestação, da parentalidade, principalmente dos seus próprios conhecimentos de si, dos sentimentos, dos pensamentos, ter ferramenta para lidar com as emoções. Também aceitar as emoções, né, porque muitas vezes as pessoas vêm num desespero pelo que está sentindo, né, não entendendo o que está sentindo, não entendendo saber lidar com o que está sentindo. Mas a gente precisa lidar que a gente é feito de emoções, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E, de novo, a rede de apoio, e eu diria que o autoconhecimento e a rede de apoio são essenciais, né, para um ser humano ter uma boa qualidade de vida e poder gerir, né, as suas responsabilidades, e principalmente da maternidade, né, que começa na gestação e vai, né, para sempre. Da vida. É uma responsabilidade para o resto da vida. É verdade. E doutor, de muito apoio. Isso a vida toda, né? Não só nesse período de gestação. Exato, exatamente. Doutora, citou pra gente no início da entrevista sobre questões de estresse durante a gravidez, às vezes até violência, né, ali no momento do parto, enfim, várias questões que cada pessoa é uma pessoa, vive seus desafios. Tem fatores sociais que podem influenciar ou até emocionais mesmo, né, nesse caso. Sim. Nem toda pessoa que está gestante, ela planejou aquilo, né? E nem toda pessoa tem essas condições, né? Às vezes tinha o desejo, mas não estava muito bem elaborado, né? Ou nunca quis e aí acabou acontecendo.
Então, é o conhecimento, assim, desde então de si e daquele desejo, né? Mas as questões sociais, às vezes também influenciam, questões familiares, né? De como aquela família planejou ou vai receber aquela notícia. Então, isso tudo pode gerar estresse, né? Todas as mudanças que essa mulher vai sofrer no corpo, nas emoções, no trabalho, na vida social. Então, assim, eu ouço muito das mulheres que eu atendo assim, eu era uma antes e agora eu sou outra. Né? Então, assim, não que ela deixou de ser quem ela era, mas ela acumulou funções e responsabilidades que ela não tinha antes. E nem sempre ela tem condições, né, financeiras, emocionais e físicas para tudo isso. Então, isso pode gerar muito estresse, muita angústia. Sim. Então, por isso que a gente fala, assim, que o momento, né, da gravidez, ele é um dos momentos potenciais de crise, né, durante todo o nosso ciclo de vida, assim, né? Então, a gente está na infância, a gente passa para a puberdade, tem toda uma mudança hormonal, a gente vai para a adolescência, vai para a vida adulta, vai para período, né, da vida idosa. Então, assim, a gestação ela também é um momento potencial de crise. Né? E isso, por si só, também pode gerar esses estressores que a gente falou. E, doutora, dicas práticas agora para o pessoal de casa, para a rede de apoio das mães, para identificar sinais de que esse baby blues passou ali do limite e procurar ajuda médica? É observar essa mãe, cuidar dessa mãe, acolher, né? Não focar só no bebê, que, claro, precisa de muita atenção, muito cuidado, mas estar atento a como essa mulher está se sentindo, oferecer espaço para ela poder falar sobre o que ela está sentindo, sobre o que ela está pensando, não ficar dando pitaco do que ela tem que fazer, né? Que as grávidas se tornam figuras públicas, né? Todo mundo quer adaptar, todo mundo quer passar a mão na barriga e depois só quer olhar para o bebê, né? Então, continuar olhando para essa mulher e dar espaço para ela poder falar, para ela poder ser escutada, ela se sentir segura que ela pode falar sobre o que ela está sentindo. Porque muitas vezes essa sensação de sobrecarga é isso, né?Ela tem que dar conta de tudo e ela não pode sentir nada. Porque é lindo, a maternidade é linda, e não é tão lindo assim, né? Tem um monte de coisa bem complicada. Bem desafiador deve ser, né? Exato, exatamente. Que bom que hoje em dia a gente tem muito mais informação e consegue passar isso para as pessoas, né? Para trazer um pouco para a realidade essa questão. Doutora, tem como prevenir o baby blues ou depois apenas remediar, vamos dizer assim, com cuidado, com acolhimento, enfim? Não tem como prevenir porque é uma resposta do teu corpo, né, com aqueles hormônios todos que estão ali e que tem que estar ali, né? Então não tem como prevenir. Tem como prevenir a questão de saber que isso vai acontecer contigo e não se desesperar, né? E sim ficar atenta quanto tempo está durando, esses sintomas, né? Como é que vai lidando, como é que vai aceitando, né? Poder pedir ajuda, aceitar, né, que precisa de ajuda e não querer dar conta de tudo. Então, tem mulher que vai apresentar em um período mais longo, né, do baby blues. Tem pessoas que, às vezes, 1, 2 dias sentiu alguma coisa, acha que foi baby blues, mas talvez tenha sido mais rápido mesmo do que acontece. Sim. Mas é aceitar que isso pode acontecer. Não é ficar se preocupando, ai meu Deus, eu vou sofrer horror. Não, calma, isso pode acontecer, e se acontecer, aceita, espera passar. Se não passar, busca uma ajuda mais eficiente. E existe algum tipo de estigma em relação a procurar uma ajuda em questões psicológicas voltadas ali à maternidade? Como é que está o cenário hoje em dia, doutora? Existe um estigma de buscar ajuda psicológica ainda, né? Sim, infelizmente. Então, infelizmente, mas eu acho que a própria pandemia ajudou, né? As pessoas aceitarem que elas podem buscar ajuda. Então, o que eu vejo na clínica hoje são pessoas, assim, muito bem informadas, né, e que estão buscando ajuda com mais um apoio, né? Então, tem pessoas que buscam doula, que buscam enfermeira para o parto, que buscam uma equipe diferenciada para fazer o seu parto, então, assim, fazem cursos de gestação, de maternidade. Então, eu vejo que isso está mudando bastante, assim, acho que desde 2018 para cá, tem se falado um pouco mais, né, da perinatalidade, tem tido, inclusive, entre os psicólogos, mais especializações nesse tema de perinatalidade, de parentalidade. Então, eu atendo muitos pais, né, homens, assim, que vieram para a terapia, porque as mulheres buscaram primeiro
e queriam que eles buscassem também para ver essas questões de parentalidade, e muitos homens que também já faziam e queriam se preparar para ser pais, né? Não queriam repetir padrões, enfim. Então, eu acho que com todas as informações e livros e artigos e também a mídia, né, ajuda para que esse estigma diminua cada vez mais. Quem sabe um dia a gente não tem mais ele. Fica a expectativa, né, doutora?